que nós vamos ao momento da nossa palavra. E Deus nos deu uma série aí que nós estamos iniciando esse ano, né? E é sobre construa seu futuro com o Espírito Santo. E os 2 primeiros cultos nós falamos sobre a importância de sonhar em Deus, de receber algo do Senhor sobre as nossas vidas, né? E foram 2 cultos abençoados aí, que eu creio, né? Que Deus te deu visão, Deus renovou os teus sonhos, Deus gerou algo no seu coração, mas nós vamos seguir construindo isso com o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar sobre o tema ore, importantíssimo demais para a gente viver uma vida sendo construída com o Espírito Santo, amém? Ó, peguei mais café, quem é que gosta de café aí? Eu falei sem açúcar, 2 vezes. Eu tomo sem açúcar. Quem é que gosta de café com açúcar aí? É horrível. Não gosto de café com açúcar. Jesus. É muito ruim. Vamos lá. Voltando aqui, meu café já vai vir sem açúcar. Glória a Deus. Então, construa seu futuro com o Espírito Santo. E o primeiro aqui, nós não podemos deixar o Espírito Santo fora dessa construção. Salmo 127:1 diz assim, ó: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Nós vamos relembrando alguns versículos que eles são fundamentais para a nossa vida e para a nossa fé. Colossenses 4:2 diz assim, ó: dedique-se à oração, estejam alertas e sempre, né, e sejam agradecidos. Então você é abençoado por Deus com essa oportunidade dessa mudança de ano, construir um ano novo com o Espírito Santo da sua vida. Esse ano eu quero dizer para você que o ano de 2023, ele pode ser um ano diferente, pode ser um ano de recomeços, um ano de construção, um ano de você sonhar e alicerçar algumas coisas na sua vida e viver coisas que você tem esperado há muito tempo viver em Deus. Pode ser um ano de mudanças, de virar chaves no seu coração, de você crescer, amadurecer a sua fé, a sua vida em Deus. Eu quero declarar aí sobre a tua vida o que diz em Filipenses 4:13, que diz assim, ó: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Tá quente pra caramba. Glória a Deus, meu irmão. O irmão Milton tá trocado da função, infelizmente, tá? Então vamos colocar outra pessoa no seu lugar para essa parte aí. Então, Deus, eu quero declarar sobre a tua vida que você pode todas as coisas em Deus. Deus é aquele que te fortalece, Deus é aquele que te sustenta a sua vida aí. E no Senhor você pode viver coisas novas em Deus e além de sonhar, é muito importante você conectar o sonho com uma vida de oração. A Bíblia fala em Tessalonicenses 5:17, diz assim, ó: orem continuamente, orem de maneira constante. Você não pode entrar em um projeto de construção com o Espírito Santo sem unir a vida de oração com isso. Porque o que acontece, tá? Você sonha esse ano, você faz os seus planos, né? Esse ano vai ser o ano, né, que eu vou ser amigo de Deus. Esse é o ano que eu vou servir ao Deus. Esse é o ano que eu vou vencer os pecados que tem amarrado a minha vida. Esse é o ano que eu vou crescer. Esse é o ano da mudança em nome de Jesus, né? Você vai pensar, e é muito bom você ter esse coração, e você precisa ter essa perspectiva e essa esperança, amém? Porque tem gente que infelizmente nem isso consegue começar a ter, não se tem uma perspectiva de viver coisas boas em Deus.
Mas você precisa começar e você precisa terminar o ano com Deus. Senão você não vai conseguir construir essa vida com o Espírito Santo. Porque você começa de mão dada, de mão agarrada com Deus, mas se no meio do caminho você largar essa mão, você não vai conseguir viver uma vida, um sonho, um plano construído com Deus. Amém? Precisa ser o começo, o meio e o fim. Todas as etapas, todos os dias, precisa estar unido nessa intimidade com o Espírito Santo. Então, duas verdades sobre a vida de Jesus. Jesus, ele orava ao Pai. E você vai ver que também Jesus, ele orava sozinho. Mateus 26, 36 diz assim, ó. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. Meu irmão, você que já leu, né, pelo menos o Novo Testamento ou os 4 evangelhos, né? Se você pegar e destacar quantas vezes você vai ver o próprio Deus encarnado, Jesus, numa vida de oração. Você vai ver Jesus indo para o monte orar. Você vai ver Jesus no meio de um montão de necessidade, de coisas para fazer, ele tirando o seu secreto. Você vai ver Jesus madrugada toda orando, buscando a Deus. Buscando essa relação, essa intimidade com o Pai. Se o próprio Jesus orava, buscava, por que nós achamos que nós podemos seguir ao próprio Cristo ou a Deus sem uma vida de oração? Por que nós achamos que nós podemos ser discípulos sem oração? Por que nós nos denominamos cristãos, que significa pequenos cristos, sem uma vida de oração? Da onde que nós tiramos isso? Um princípio fundamental de um discípulo, de um seguidor de Jesus, é buscar a intimidade com o próprio Jesus. E o acesso que nos foi dado é através de uma vida de oração. Oração, ela nos traz a essência de nos ligarmos com Deus, de nos conectarmos com o Senhor. E aqui alguns fundamentos rápidos para você entender da vida de oração. Mateus 6,9 diz assim, ó: Pai nosso que estás no céu. Eu quero dizer para você que a oração é algo direto com Deus. A oração, tá certo? Ali em Mateus 6,9, pode passar? A oração, ela liga o seu coração direto com o coração de Deus. Você não precisa de uma pessoa que intervenha sobre isso, tá certo? Você não precisa de um outro, de alguém ou de alguma muleta para isso, que você vai ter que seguir isso para você chegar no Deus. Não, se você chegar com um coração sincero, redimido pelo sangue de Jesus, você em qualquer lugar, em qualquer momento, fechando os seus olhos e colocando o seu coração e clamando por Ele, você se liga direto com Deus. Direto. Você com o Criador dos céus e da terra. Você é como se você tivesse o telefone de Deus. Vamos trazer mais para hoje. É como se você tivesse o WhatsApp de Deus. E eu tenho uma notícia para você: Deus não te deixa no vácuo. Deus responde orações. Deus, ele está atento aos seus filhos. Você pode orar e você pode se conectar direto com Deus. Rapidinho aqui o B também. Oração não é uma validação pública. Em Mateus 6,5 ele diz assim, ó: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eu sempre me confundo nisso aqui. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Olha só.
Até a oração ela é algo bom. Mas se o coração e a intenção estiver errada, ela se torna algo ruim. A oração com Deus não é para eu me achar super poderoso ou à frente dos outros, porque eu oro mais que fulano, que ciclano. A oração é você e Deus. A Bíblia nos fala aqui que essas pessoas, elas oravam a Deus, mas não era para buscar ao Senhor. Não era porque amavam a Deus. Elas oravam a Deus para serem vistas pelos outros. E você vai ver que elas oravam na esquina, que elas queriam se aparecer como eu sou santo, olha como eu oro, olha como eu faço isso e aquilo outro, que a intenção é para que as pessoas olhassem e dissessem, olha, quão espiritual essa pessoa é, né? Essa não pode ser a intenção do nosso coração. Mateus 6,7, ela também nos fala ali que a oração ela não é uma reza religiosa, olha só. E quando orares, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagões. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Oração, você que veio de uma cultura que pensa que a oração é reza, não, a oração ela não é reza. Por que a oração não é reza? Porque ela não é uma mandinga, entendeu? Ore assim, assim, tantas vezes por dia e tal, que daí vai... Não. Não adianta nós orarmos a Deus e honrarmos a Deus com os lábios e o coração nosso estiver longe. O que Deus Ele quer na nossa oração? Ele quer que na nossa oração você seja tão íntimo com Deus a ponto de falar a verdade do seu coração entre você e Ele. Adianta você ler algo escrito que não é uma verdade do seu coração? Eu quero dizer para você que não adianta. Não adianta ser uma oração bonita, enfeitada, e não ser uma verdade do seu coração entre você e Ele, porque Ele sonda o coração, o nosso coração. Não adianta eu dizer, Senhor eterno, grandioso, poderoso, Senhor dos senhores, que fez os mares, os vulcões, os cachorros, sei lá o quê, Santíssimo, e mudar minha voz, e isso e aquilo outro, e ser uma inverdade na minha vida, meu irmão. Não adianta eu pegar um panfleto, ficar orando, rezando aquilo lá, e achar que Deus vai fazer algo, não. Deus quer sinceridade do seu coração e quer intimidade da sua vida. Ele não quer que a oração seja uma religião, uma farsa, amém? Nossa oração não pode ser uma farsa. A nossa oração tem que ser uma verdade entre nós e Deus. Mateus 6,6, ele fala sobre a oração é baseada em um relacionamento pessoal. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta a seu pai que está em... Onde é que o pai está? Secreto. Então seu pai que te vê aonde? No secreto, o recompensará. Deus ele está atento a cada palavra que você direciona com Ele. O que acontece na nossa vida de oração, sabe o que nos faz nós perder e tirar esse altar? São as distrações, né? Nós tivemos uma palavra um tempo atrás sobre as muitas coisas, sobre Marta e Maria, que a gente falou bastante sobre isso. Mas as distrações, as muitas coisas têm roubado o nosso secreto. Daí você começa a orar e daqui a pouco vem outra coisa para fazer. Daí você está num lugar, você está, acessando a Deus. Daí outra coisa te leva para outro lugar. Daí teu telefone toca. Daí você ora teu WhatsApp lá, que não é nada importante, você está com Deus, tá certo? Com Deus, conectado, secreto. Daí... vai ver, não é nada. É uma mensagem que mandaram lá de um folder. Já te desconectou com o Senhor.
já perdeu o coração nessa intimidade. Então você precisa, e eu precisamos, ter um lugar de secreto em Deus. E deixa eu dizer algo para você. Se o inimigo roubar o teu secreto, ele tirou a tua intimidade. E se tirou a tua intimidade, com certeza ele tirou o teu caminhar com Deus, construindo uma vida com o Espírito Santo. Não tem como. Você precisa exercer isso daí. Tem muita gente que ora quando tem vontade. Meu irmão, se você não orar com disciplina e orar só quando tem vontade, eu quero dizer que a tua vontade, a tua alma, a tua carne vai querer ficar no Netflix o tempo todo, olhando todos os filmes, de conversa fiada o tempo todo, comendo só X, e é bom X. A pizza também aqui dos irmãos são muito boa, levanta a mão aí. É maravilhosa essa pizza. Eu sou cliente VIP. Mas vocês precisam entender, e eu precisamos entender, que isso é um fundamento da nossa vida, meu irmão. Intimidade e secreto. Ele diz que aquele que tem secreto tem uma recompensa pública. Deus recompensa quem busca no secreto com a resposta da oração. Quer direção na tua vida? Quer que o Espírito Santo faça grandes coisas? Retorna a esse lugar de intimidade e de secreto com Deus urgentemente, para construir a tua vida com o Espírito Santo. Urgentemente. Quais são os benefícios diretos da oração em Deus? Primeiro ponto ali, Salmo 145, 18. Diz assim, ó: o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Olha só essa característica, sinceridade. A oração, ela nos aproxima de Deus. Hoje, em nome de Jesus, você vai desmistificar muita coisa aí na sua vida que te ensinaram, tá certo? Oração com Deus é você conversar com Deus. Conversar com Deus é você ser sincero com Deus e falar como é que você está se sentindo, o que está acontecendo, o que está se passando. Deus sabe? Deus sabe. Mas a oração faz com que esse relacionamento entre nós e Deus seja fortalecido. E a oração de alguém que tem intimidade com Deus não serve para mudar Deus, persuadir Deus ou mudar a opinião de Deus. Amém? A oração serve para quê? Para nos mudar se existe alguma coisa errada no nosso coração e até num pedido errado. A oração é para nós compreendermos a vontade de Deus, o discernimento de Deus, a intenção de Deus. A oração não é colocar Deus na prensa e Deus fazer a nossa vontade. É nós entendermos através da oração e de um Deus amigo, qual é a vontade de Deus a respeito daquela situação, o que Ele quer da nossa vida, como nós devemos agir em cada situação. Vocês estão entendendo? Nós devemos aprender a orar, conversando com Deus de uma maneira correta, porque Deus nos ouve através da oração. E a única maneira, de criar intimidade com Deus é através da oração. É o primeiro. A oração, a palavra, o jejum, isso tudo nos ajuda. Mas a oração é o que nos conecta. Às vezes a gente precisa crescer e aprender a orar. Tem um livro abençoado aí que a gente está lendo, que é Ocupado Demais para Deixar de Orar. É muito bom esse livro aí. E o autor, ele fala várias coisas interessantes. Ele estava falando sobre uma questão que às vezes a gente faz umas orações absurdas. Quer ver uma oração absurda que a gente faz?
e a gente acha que Deus vai fazer. Vamos lá, ele falou na questão, não sei se alguém chegou nessa parte, hein? Mas a gente está com um banquete ali na nossa refeição, tá certo? Tá com uns bacon frito, tá com churrasco cheio de gordura, tá com, sei lá, tá com um montão de coisa assim, pizza, é boa pizza, tá certo? Mas tá com monchis, tá com um montão de coisa ali que muitas vezes ao excesso não vai nos fazer bem. E daí tá lá na mesa, e daí a gente ora assim: Deus, obrigado por essa refeição, que essa refeição me faça bem, que mude os nutrientes, né? Que vire, parece que a gente quer que vire salada a comida, ou fruta. Meu irmão, não adianta a gente orar isso daí, tu entende? É uma oração muito absurda. Deus não vai transformar o bacon em salada para te fazer bem. Ah, mas eu orei em nome de Jesus. Ah, e daí que você orou em nome de Jesus? Não interessa, Deus não vai fazer isso. Então nós precisamos crescer na nossa vida de oração, de entendimento e de compreensão das coisas de Deus na nossa vida. A oração é esse lugar secreto de intimidade, onde que você vai ter grandes experiências com Deus, aonde que nós construímos a nossa vida com o Espírito Santo. Segundo aqui, a oração ela trata as nossas emoções. Filipenses 4, do 6 ao 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, olha só, para pensar comigo. Às vezes nós estamos com fardos no nosso coração. Todo mundo passa por isso, tá certo? Com situações que nos afetam, crises, pensamentos. Não é você que é privilegiado, que só você tem. Todo mundo passa por alguma situação que nos mexe. Pô, você pode perder o sono, não sei, tá? Pode te deixar mal. Todo mundo passa por alguma situação assim. Olha só, olha a experiência. Você já deve ter tido essa experiência, de simplesmente sentar com um amigo, alguém que você conhece, e você ter um tempo de conversa e poder abrir o coração e dividir o fardo. Isso já não é muito bom quando você para de guardar para si e se abre com outro. Quem é que acha que é bom? Quem é que já experimentou disso aí? É muito bom. Alguém está nos ouvindo, a gente tem um amigo ali, está repartindo. A gente não quer a opinião muitas vezes, a gente só quer falar. Deixa falar. E é como já saísse um peso dos ombros. Imagina você diante do autor dos céus e da terra, vivendo essa cultura de apresentar todos os seus anseios e todos os seus medos para Ele. Se com uma pessoa já é bom, com Deus é muito mais. O Espírito Santo, ele tem a característica de ser o nosso consolador, de ser o socorro bem presente no meio da angústia, ser aquele que nos dá força, nos dá direção. Sabe, às vezes nós precisamos só receber o amor de Deus e ser inundado por esse amor, receber o abraço, o consolo do Espírito Santo. E Ele nos dá isso daí, Ele nos dá alívio, Ele nos traz paz, Ele revigora as nossas forças, Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, Ele cura as nossas emoções, que muitas vezes estão confusas. Ele aquieta. Mas nós precisamos aprender a trazer a Deus. Tem gente que acha que Deus não se importa. Deus se importa com tudo. Romanos 8:26, ele fala sobre o Espírito Santo, que ele intercede por nós. Olha só. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer nossas fraquezas, ele nos aconselha. Você que não sabe orar, deixa eu te dar um conselho aqui.
peça ao Espírito Santo que te ensine a orar. E quantas vezes? Deus, eu quero orar, mas eu não sei o que orar. Tem gente que parece que falta palavras. Você começa, agora eu vou ter um tempo com Deus assim, e daí passou 5 minutos, você está, agora o que eu falo, o que eu falo, o que eu faço, né? Não sabe mais, foi 5 minutos e o Espírito Santo, se você clamar, Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina o que clamar, me ensina o que dizer nesse momento. E o Espírito Santo aqui, quando fala Espírito, a palavra está nos dizendo sobre o Espírito Santo mesmo aqui, tá? O Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas e nas nossas dificuldades, com esses gemidos inexprimíveis, porque às vezes você e eu estamos passando por situações que nós nem conseguimos expressar o que nós estamos sentindo. Não conseguimos dizer, falta a palavra. E nós pedimos a cooperação do Espírito Santo, me ajuda, Senhor. Me dá as palavras, e o Espírito Santo vai trazendo, o Espírito Santo vai trazendo esses gemidos inexprimíveis, sabe, vai te ensinando a orar, vai te trazendo consolo sobre a tua vida, Ele vai intercedendo por nós, meu irmão. O Espírito Santo de Deus, Ele é o nosso amigo, e Ele vai nos ensinar a andar no caminho de Deus. Vocês estão entendendo aí? Construir uma vida com o Espírito Santo, ela está ligada a construir uma vida de altar e de oração e de secreto com Deus. Eu e você precisamos desenvolver a vida de oração e secreto, crescer, aumentar o nosso amor por Deus, aumentar a nossa paixão por Deus, aumentar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos toda a quarta-feira aqui um período de oração das 7 às 8, meu irmão. É 1 horinha. Talvez você é um seguidor de Jesus e nunca ficou 1 hora aos pés de Jesus. Não consegue. Está na hora de nós rompermos, porque se nós não recebermos esse secreto, essa mente transformada, meu irmão, outras coisas vão guiar a nossa vida, a alma vai guiar a nossa vida, as emoções vão guiar a nossa vida, mas se enche pelo Espírito Santo, e você vai ver a diferença na sua vida. A Bíblia diz que nós não devemos só receber o Espírito Santo de Deus, mas andar no Espírito de Deus. O caminho de construção, de oração, vai nos levar a andar com o Espírito Santo, a andar com Deus. Mateus 6,13, ele fala ali sobre a oração que controla os nossos desejos, e não nos deixar cair em tentação. Mateus 26,41, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a Bíblia destaca a carne aqui, ela está falando da sua alma. Você que nunca estudou isso, o que é a alma? A alma é a sua personalidade, é o seu eu, que está a sua mente, que está as suas emoções, que está a sua consciência, que está o seu intelecto, tá certo? Isso tudo é a alma, está a sua memória, teus sentimentos, isso tudo é a alma. E nós não podemos viver uma vida guiada pelo Espírito, vivendo na base da alma. A Bíblia já nos diz que existe uma luta entre a nossa alma, a nossa carne e o nosso espírito. Você vai ler em Gálatas ali a respeito dessa guerra e qual é o fruto de cada um. Amém? Vocês estão comigo aí? Olha só, eu quero dizer para você que a oração, ela fortalece o seu espírito. A oração, ela fortalece a sua vida com Deus. E quanto você mais ora, mais se enche de Deus, mais a sua carne, ela vai sendo sucumbida pelo poder do Espírito Santo. Se você orar se encher de Deus, a tua alma, ela vai se submetendo, entenda algo, vai se submetendo à vontade de Deus, ao Espírito de Deus, à mente de Deus, aos pensamentos de Deus, à vontade de Deus. Entenderam isso? Tá? Agora, se você não ora e você enche a sua alma
de outras coisas, é o contrário. Quem é que vai mandar na sua vida? O seu eu, as tuas vontades, as tuas emoções, os teus sentimentos. Eu sirvo a Deus quando eu estou com vontade, eu oro quando eu estou com vontade, eu leio a Bíblia quando eu estou com vontade. Vontade, meu irmão, não leva ninguém a desfrutar uma caminhada com Jesus. Tua vontade não quer Deus, mas o teu espírito clama. A Bíblia diz que Ele está dentro de nós, com gemidos inexprimíveis, que Ele está clamando, Abba Pai, Abba Pai. Existe um clamor de Deus dentro de nós, para que nós venhamos a ter intimidade com o Senhor, meu irmão. E quando nós fortalecemos a nossa vida espiritual, você vai ser aquele que vigia e ora, que daí você não cai nas armadilhas que Satanás prepara para você através das tentações. Deus não tenta ninguém, e também não é tudo culpa do diabo. O que o diabo faz então com uma pessoa que vive uma vida carnal? Você sabe o que ele faz? Ele te apresenta os pratos, ele chama a tua atenção, ele vai fazer que você só olhe para os problemas, só olhe para a imoralidade, só olhe para as dificuldades, só olhe para os medos, para os receios. Você vai olhar e sua alma vai se encher daquilo, e você não vai estar bem, você vai estar confuso, e vai estar um montão de coisa, porque ele conseguiu amarrar a sua vida através da própria corruptência que a Bíblia diz que nós temos no nosso coração. Meu irmão, sem Deus a gente é nada, meu irmão. Sem a presença do Espírito Santo, todos nós aqui estamos perdidos. Se não for Deus nos encher, não existe vida de santidade. Se não for Deus nos encher, nós não vencemos o pecado pela força do nosso braço. Nós não vencemos nada pela nossa força. É a força que vem de Deus, que se aperfeiçoa na nossa fraqueza, nas nossas limitações, nas nossas dificuldades, que vai nos fortalecendo, para no momento que a gente for tentado a qualquer situação, sabe o que você vai dizer? Não. Você vai conseguir dizer não. Você vai conseguir reagir de uma maneira correta. O tempo todo vai apresentar pratos para nós. O tempo todo as situações vão querer fomentar a nossa vida, ao ponto de nós, nos desviarmos do caminho de Deus. 1 Coríntios 10:11, ele fala ali sobre aquele que está de pé, cuide para não cair. Uma pessoa de pé que a Bíblia está destacando aqui é uma pessoa que está construindo a sua vida com o Espírito Santo. Mas não é porque que ela está construindo que ela não possa cair. Se ela parar de vigiar, parar de orar, parar de se converter diariamente, parar de se arrepender, parar num processo de mudança real, ela vai estar num momento fraco e vai cair. Cair é quebrar o relacionamento com Deus. A gente fala se desviar dos caminhos do Senhor, né? É o filho pródigo, é a ovelha perdida, é a dracma escondida. Então, se você tem vivido uma vida de oração, viva ela todos os dias, porque o pão de Deus, meu irmão, ele é dado todo dia. Todo dia existe um pão novo de Deus. Todo dia existe uma palavra de Deus. Todo dia existe um sustento de Deus. Não adianta, isso a gente fala sempre, não adianta só vir no culto de domingo, é muito bom, não deixa de vir. Mas isso, se você não continuar na segunda-feira, você todo domingo, sabe o que vai acontecer? Todo domingo você vai chegar aqui vazio. Todo domingo você vai chegar aqui distante. Todo domingo você vai chegar aqui e nós vamos ter que orar pela tua vida. Nós não vamos negar a orar. Mas sempre vão ter que alguém intercedendo, orando, ministrando o Espírito sobre você. Porque a constância de vida, você se enche aqui do Espírito Santo, mas você não consegue manter diariamente uma vida cheia de Deus. Você precisa e eu precisamos nos encher todo dia de Deus. Amém, igreja? Amém. A vida de oração, ela é importantíssima para a gente aqui.
E como orar, então, para a gente construir o nosso futuro com o Espírito Santo, com Deus? Primeiro ponto é a gente orar com fé. Tiago 1,6 diz assim, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada por qualquer vento. Primeiro ponto de oração aqui, 2 princípios básicos aqui. Nós já estamos lá em ore com fé, Tiago 1,6. A Bíblia ela fala ali sobre peça. Tem gente que se sente tão o carrapato do cachorro, assim, eu vou dizer assim, que tem medo de pedir algo para Deus, que não consegue pedir nada. Parece como chegasse a Deus. Olha só, tem gente que tem o sentimento que parece estar devendo o tempo todo para Deus. Está sempre em dívida com Deus, sempre. Daí você chega num culto assim, e fica Deus lá, assim, parece que Deus está de mal, olhando assim para ele. Tu no culto, apareceu lá. Legal. Daí vem, daí ora meio, adora meio assim, e tal, parece, chega um cachorro que parece que fez algo errado, assim, que vai chegando com o rabinho entre as pernas, assim, sabe? Querendo conquistar, assim, e tal. E daí o que acontece? Que sempre com esse sentimento que Deus está brabo, rancoroso, distante, que está com um raio na mão dizendo, vem me pedir algo para tu ver. Coloca um montão de coisa errada que não tem caráter de Deus nenhum nisso daí. E daí não consegue viver isso daí, tem medo de pedir algo para Deus. Se eu pedir algo para Deus, o que Deus vai pensar? Meu irmão, você é filho de Deus. O que um pai pensa quando um filho pede algo? Você entra nesse lugar de intimidade com Deus. Você é filho, você pode abrir a geladeira. É aquele filho que está na casa de Deus. Não é que nem a história do filho pródigo. Está lá na casa de Deus, mas parece que não consegue desfrutar nada de Deus. Deus, todo tempo eu estou aqui, Pai, contigo, e nunca eu comi uma ovelhinha. Deus disse, mas a ovelha estava sempre ali, tudo que eu tenho é teu, tu não comeu, por quê? Sabe, não pede nada. E outra, você não deve pedir não crendo que você não vai receber. A fé, ela fala sobre certeza, sobre convicção. Você deve pedir com fé. Você deve orar com fé, você deve pedir a Deus, ter foco no que você está pedindo, ter uma busca intencional, clamar pelo Senhor. Salmos 34, do 4 ao 5, diz assim, buscai o Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Meu irmão, eu peço tudo a Deus. Tudo ao Senhor. Eu não tenho vergonha de pedir nada. Se eu tiver errado no pedido, que Deus me ajude a pedir certo. Ou Deus mude, ou esqueça desse pedido. E Deus coloque algo melhor e mais alegre para eu pedir. Coloque tudo diante do Senhor. E não tenha medo de pedir nada a Ele. Nada ao Senhor. Amém? Ore na abundância que você já recebeu. Marcos 11, 24 diz assim, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Nós não podemos ficar em cima do muro. Nós temos que pedir e ter fé. A dúvida, ela enfraquece, ela destrói a nossa fé. A dúvida, ela atrasa a bênção de Deus sobre a nossa vida. Nós precisamos estar focados no Senhor e crer no poder de uma vida de relacionamento com Deus e de uma vida de oração. Você que infelizmente acha a oração algo chato, estou orando por você aí, hein, para que teu coração se alegre no prazer de desfrutar uma vida com Deus. Para você que não sabe orar, que Deus te ensine a construir uma vida com o Espírito Santo através da oração.
Romanos 12:12 diz assim, ó: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração, ore com perseverança, meu irmão. As nossas guerras, elas não são vencidas na força do nosso braço, elas são vencidas naqueles que se dobram diante do poder de Deus, daqueles que se entregam, daqueles que buscam ao Senhor. A Bíblia já diz que não é por força, ou por violência, ou por insistência, mas é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus vai nos guiar, o Espírito de Deus vai nos instruir. Meu irmão, então tenha perseverança na vida de oração. Tem gente que não está vencendo porque está engrandecendo os problemas somente, está engrandecendo somente as dificuldades, está engrandecendo somente as situações difíceis. Daí fazem o quê? Pegam tudo isso que estão enxergando de errado, colocam em Deus: Deus, como grande esse problema, eu não sei se tem solução, eu não sei se o Senhor pode fazer, eu acho que isso é impossível, isso e aquilo outro, sabe? Pega todos os problemas, aumenta, multiplica por 10 e joga para Deus. Sabe o que você deve fazer? Você deve engrandecer o teu Deus diante dos problemas. Você deve engrandecer o poder de Deus diante das dificuldades. Você deve engrandecer quem Ele é capaz, sabe? Engrandeça a Deus, porque Ele é todo poderoso diante de todas as coisas. Eu reconheço, Senhor, que Tu tem poder para mudar isso. Eu reconheço que diante de Ti isso daí não é nada comparado com o Teu poder. Tu pode, Senhor, basta uma palavra Tua, basta um decreto do céu, que essas coisas mudam, porque Tu tem poder e eu confio em Ti, eu tenho fé, eu creio, eu não me dobro diante de outros ídolos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas eu confio no Senhor. Vocês estão entendendo? Ó Senhor, é isso, mas Tu tem o poder. Teve 12 espias que olharam uma terra que o Senhor havia prometido, meu irmão. Deus disse: eu vou dar essa terra, eu vou te abençoar, eu vou levar o povo a desfrutar dessa terra que mana leite e mel, dessa terra grande que vai dar fruto, vocês vão prosperar nesse lugar, eu estou dando uma direção. E eles foram lá olhar. Dos 12, 10 voltaram assim: eu acho que não, hein, tem muito gigante lá. E para esses gigantes, olha só como eles estavam se diminuindo, engrandecendo o problema. Nós somos como gafanhotos diante deles. Deus até abriu um mar vermelho, Deus até colocou todas aquelas pragas lá no Egito, sabe? Ele até se apresentou de fogo num monte, Ele até colocou uma nuvem para a gente andar no deserto, no momento de calor, e um fogo nessa nuvem para nos aquecer no momento de frio. As nossas sandálias cresceram até com os nossos pés no deserto. Mas fazer isso daí, né, tá complicado para Deus, daí já é demais, né? É gigante. Olha só, meu irmão, é o tipo de mentalidade que acontece. Mas teve 2 que disseram, né? Ei, o Senhor nos prometeu, Ele vai nos dar. Existe uma palavra de Deus que repousa sobre as nossas vidas. Existem promessas. Quem são os gigantes diante do que Deus diz, meu irmão? O que são os problemas diante da palavra de Deus? O que é, meu irmão? O que é os teus problemas, as tuas limitações, as tuas dificuldades diante daquele que é autor e consumador da sua fé, do Criador dos céus e da terra, do princípio e o fim de todas as coisas, daquele a qual os anjos se dobram diante dele, meu irmão, aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra, aquele que venceu a morte. O que é os seus problemas diante de Deus? Pare de engrandecer os seus problemas e comece a engrandecer a Deus. Mateus 6,7: ore com sinceridade, e quando orarem não fiquem sempre repetindo as mesmas coisas como os pagãos, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Aquele mesmo versículo que nós estávamos lendo ali, sinceridade. Alguns imaginam um Deus sem paciência. Meu irmão, Deus é longânimo, e Deus Ele é cheio de paciência. Meu irmão, se não fosse a misericórdia, a paciência, a longanimidade de Deus, o que seria na nossa vida?
Parece que Deus não tem paciência. Diz, para de encher meu saco aqui, tu de novo, eu tenho mais o que fazer aqui. Tá tendo guerra lá na Ucrânia, lá, sai. Você acha que você se achega a Deus, que o véu se rasgou, e você se achega e diz, pega aqui o teu ticket, né, de entrar aqui na fila de espera, é o 300. Tem 299 pedidos, depois vem o teu. Não, nós não estamos numa fila, numa disputa, graus de importância. Deus, Ele é um Deus pessoal, e tem o que é importante para você hoje, e o que Deus vai fazer hoje na sua vida, segundo o propósito dEle, para a glória dEle, naquilo que Ele quer manifestar, através daquilo que Ele te chamou para fazer. Deus, Ele pode tudo, meu irmão. Salmos 18:6 assim, na minha aflição, clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, no seu templo, Ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos, se achegou a Deus. Para nós caminharmos aqui para o final, ore com proatividade. Lucas 9, do 16 ao 17, diz assim, tomando 5 pães e 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e o partiu. Em seguida entregou aos seus discípulos, para que o servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Olha só, você quando lê isso, havia um problema, que havia uma multidão com fome, amém? Deus recebeu ali os pães, os peixinhos. O que fez com que aqueles poucos pães e os peixinhos alimentassem uma multidão? O que foi a primeira coisa que Deus fez? Jesus fez. Ele pegou e apresentou a Deus e disse, graças te dou. Ele orou. Adiantava só ele orar e os pães, tudo? Não, ele teve que dar os pães e os discípulos começarem a distribuir os pães. Então teve uma oração em cima de uma ação. Orou e agiu. Carlito Paz diz assim, ore como se tudo dependesse de Deus e trabalhe como se tudo dependesse de você. Ore crendo, ore confiando, ore crendo que Deus já fez, que Deus já te deu a direção, mas também caminhe, porque o seu caminhar, Ele vai dizer o quanto que você tem fé ou não naquilo que você orou, o quanto que você acredita que você recebeu ou não. Grandes realizações começam com pequenas. Depois que você sonha, que nem nós estamos falando, você precisa agora regar isso com oração. Dentro da palavra oração existe a palavra ação. Então construa o seu sonho em oração. Tudo que for edificado em sua vida sem oração não vai prevalecer diante das tempestades e das provações. 2 Coríntios 4:18 diz assim, assim fixamos nossos olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Jeremias 29:11, porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer-o prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança no futuro. E o versículo 12 diz assim, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus libere respostas sobrenaturais, em o nome de Jesus. Nós estamos encerrando essa reunião. Deus te abençoe grandemente. Aplauda o nome de Jesus.